Graça e paz, meus amigos e irmãos. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia juntos, podendo adorar ao Senhor em espírito e em verdade, juntos para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, que é poderosa. Amém? Eu convido você agora neste momento a você abrir o teu entendimento, o teu coração, para que a palavra de Deus entre e possa ser fundamentada dentro de você. Amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 139 e a palavra de Deus nos diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já o conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões as Tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho a plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afasta-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável e considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que está Te ofendendo e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Aqui a gente vê claramente o salmista, que no caso a Davi, ele dizendo a grandeza do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente. Então a gente vê que o nosso Deus sabe tudo que nós fazemos, irmãos. Tudo que nós pensamos, tudo que nós dizemos, tudo, exatamente tudo. Eu faço uma pergunta a você: como você se reage a essa afirmação? É confortável? É assustador? Você se sente seguro em saber que Deus entende totalmente a sua vida? Compreende totalmente os teus pensamentos, seus desafios, seus motivos? Ou você fica assustado em pensar que o Deus onipotente, juiz de todos, sabe tudo que passa por sua cabeça? Nós podemos esconder os nossos pensamentos do ser humano. Tem coisas que nós imaginamos que só nós sabemos, mas existe um Deus que pode ler até os seus pensamentos. Então a gente vê que Davi, irmãos, ele falou desse conhecimento total de Deus aqui nesse Salmo 139. Nós não sabemos quando ele escreveu esse louvor, mas o título aqui mostra que seria usado na adoração em Israel, pois essas escritas aqui eram louvados naquele tempo, eles cantavam, era uma adoração. Então a gente vê que a sua mensagem aqui é de confiança total no Senhor e de um desejo profundo que ele tem de manter a comunhão com Deus, o Criador. Mas a gente vê que Davi aqui, irmãos, ele entendeu bem o outro lado dessa moeda. O mesmo Deus que protege os fiéis ali, ele também traz o julgamento sobre os rebeldes. Então a gente vê que na leitura desse salmo poderoso, magnificente, a gente observa o progresso da onisciência. Deus sabe de tudo.
A onipresença, Deus está em todo lugar. A onipotência, Deus é todo poderoso. Então a gente vê como pilares que sustentam aqui a confiança de Davi na perfeita justiça do santo Deus que ele adora. Então a gente vê que Davi ele começa com um foco no conhecimento total que Deus tem nas suas criaturas. Então Deus criou o ser humano e ele tem o domínio total sobre nós, sobre todos os seres vivos, tanto físico quanto espiritual. Deus domina todos. O Senhor observa cada movimento, ele enxerga cada pensamento, ele ouve cada palavra. Antes até de nós pronunciarmos essas palavras, Deus já conhece. Então, Davi aqui ele comenta sobre a onisciência divina. Ele diz no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. O que Davi está dizendo aqui? É além do meu entendimento, é além do meu raciocínio. Esse conhecimento é tão maravilhoso que é demais para mim, eu não consigo compreender de fato como é. Eu sei que Deus está em todos os lugares, Deus pode todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. É demais para os meus pensamentos. Nós, seres humanos, somos limitados. Então a gente vê que essa ênfase aqui na onisciência natural leva o autor aqui a refletir sobre outra característica de Deus, a sua onipresença. Então ele começa aqui, ele diz que não há onde se esconder do Senhor. Davi diz aqui a Deus, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Davi está sendo claro aqui, irmãos. Ele está fazendo por meio de metáforas, dizendo que independente de onde ele vá, Deus está. Independente de onde ele tentar se esconder, Deus está enxergando. Então a gente vê que aqui no versos do 7 ao 10 que ele diz isso, Davi ele achou conforto no fato da presença de Deus. Essa mesma doutrina bíblica aqui, ele provoca de certa vez medo em alguma das pessoas, em qualquer um que não obedeça ao Senhor. Então a gente vê que 1000 anos depois de Davi escrever essa carta, esse louvor, um outro autor também disse algo muito importante que se encontra lá em Hebreus 4:13. Ele diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Outras traduções dizem estão nu e patente, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, aqui na carta de Hebreus, irmãos, ele está dizendo, ele está chamando a atenção para essa leitura, que independente de todos os seres criados por Deus, todos, seja manifesta na presença dele. Todas as coisas estão descobertas e patentes. Então ele enxerga o mais profundo. Às vezes coisas que estão dentro de você que você ainda nem pronunciou, Deus já está conhecendo, Deus já sabe. Pensamentos que vai vir à tua mente para você falar alguma coisa, pensar alguma coisa, Deus já está vendo. Então é muito profundo essas palavras. Jesus Cristo também disse algo muito importante, ele fala assim, lá em Mateus 12, ele fala, digo-vos que de toda palavra frívola, ou seja, todas as palavras ali superficiais, palavras insignificantes, que não têm valor algum, todas essas palavras que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então Deus está dizendo aqui que tem duas opções, tem dois caminhos. Aquele que fala coisas edificantes será justificado por elas. Aquele que simplesmente fala coisas vãs, simplesmente fala coisas sem fundamento, coisas frívolas, coisas inúteis, fúteis, essas pessoas também serão condenadas por essas palavras. Então a gente vê que diante desses ensinamentos bíblicos, meus amigos, quem acha conforto na onipresença de Deus? Quem é que tem o conforto de Deus estar em todo lugar, sabendo de todas as coisas? Somente aquele que tem a consciência tranquila, somente aquele que está caminhando pelos caminhos do Senhor, aquele que está tendo uma vida digna, uma vida de fidelidade, uma vida de verdade, uma vida segundo a palavra de Deus. Esse sim
ele pode se confortar na onipresença de Deus. Então a gente vê que o conhecimento íntimo das suas criaturas anda de mãos dadas com outras características que definem Deus, a sua onipotência. Então ele sabe de tudo sobre o homem porque ele o fez o homem. Então Deus sendo criador, ele sabe de todas as coisas. Se nós formos trazer para o mundo natural, né? Se eu crio um projeto, crio algo, eu tenho domínio daquilo. Eu sei todas as coisas. Então Deus, ainda mais superior ao ser humano, que criou o próprio ser humano, que colocou o entendimento, que colocou o limite no ser humano, ele tem um domínio total sobre nós. Então, a gente vê que aqui no versos 13 e 14 ele diz isso: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, se Deus tem o conhecimento detalhado de cada célula do meu corpo, desde antes do meu nascimento, irmãos, é óbvio que Ele sabe de cada pensamento que passa pela minha mente, que passa pela tua mente. Então Ele tem o domínio total. Então não dá, irmãos, porém, para inverter esse conceito. É impossível. Deus sabe de todos os meus pensamentos, mas os pensamentos dele são inatingíveis para mim. Davi ele continua dizendo isso, que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, continuaria contando, sem jamais chegar ao fim. Então Davi está fazendo uma outra metáfora, dizendo que os pensamentos de Deus é muito mais elevado. Se a gente pudesse contar, a gente ia contar e não ia ter fim, entende? Então é infinito, é algo que é limitado para nós. Nós não temos condições de saber os pensamentos do Senhor. A própria palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos, que os pensamentos do Senhor também são mais altos do que o nosso. Então nós somos, inferiores a tudo isso. Deus ele tem um domínio e nós temos que entender que nós temos que estar debaixo de obediência, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então a gente vê aqui que o propósito de Davi nesse salmo não é apenas aqui elaborar pontos teológicos. A gente vê aqui nos últimos versos desse louvor que falam da justiça de Deus na sua aplicação prática. Então ele está falando de coisas práticas, daquilo que ele estava vivendo, não só coisas teológicas, mas sim as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então Deus não é apenas, não vê todos os homens simplesmente por enxergar, ele os julga conforme as suas obras, os seus atos. Mais ainda, o homem que respeita o Senhor e compartilha ali as mesmas atitudes, aborrecendo os inimigos de Deus e pedindo que Deus o corrija e que o guie pelo caminho eterno, isso é a conduta que Davi estava tomando perante Deus. E ele termina aqui dizendo, olha só que ele fala aqui nos últimos versos, as palavras que saíram da boca de Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele tinha a preocupação, irmãos, de adorar a Deus em espírito e em verdade em todas as coisas, tanto em adoração, em louvor, como em obediência. Ele tinha uma preocupação se possivelmente tivesse algum pensamento ruim nele, se houvesse algum caminho mau que ele estivesse tomando, para que o Espírito Santo de Deus o conduzisse, guiasse ele pelo caminho eterno, que é o caminho da salvação. Então, esse ensinamento rico que esses salmos nos dá, que nos traz, irmãos, nós temos que aplicar isso para o nosso dia a dia. Nós temos que entender que nosso Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então não há nada que nós possamos esconder de Deus, não há nada que nós podemos evitar Deus fazer na nossa vida, não há nada que nós possamos esconder de Deus, podemos fugir, tentar alguma coisa para nos ocultar da presença de Deus. Isso é impossível. Então ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele pode todas as coisas. Ele pode mudar o curso da humanidade, ele pode mudar o curso do tempo, ele pode mudar o curso da sua vida, qualquer coisa ele pode fazer. Então nós temos que entender que esse Deus nos chama para sermos filhos dele,
que nós possamos reconhecer a nossa fragilidade e tomar para nós esse ensinamento e viver uma vida de excelência, uma vida de, intimidade com Deus. Isso requer uma disciplina. Tudo na nossa vida tem que ser embaixo de disciplina. E com Deus não é diferente. Então, se a gente quer encontrar excelência, se a gente quer encontrar vitória, uma vida de vitória, nós temos que entender que nós temos que viver uma obediência a Deus. Então, o que nós devemos fazer para ter obediência? Simplesmente viver o que Deus ensina. É isso que nós estamos aprendendo todos os dias. Vocês que estão participando dessa campanha, já se foram 139 dias. Da mesma forma que você que está acompanhando até agora está aprendendo muita coisa, eu digo por mim, eu estou maravilhado, porque é a primeira vez que eu estudo com profundidade os salmos, né? A gente tem alguns salmos que a gente seleciona que são mais famosos do que outros e a gente, acaba memorizando aquilo, mas você está vendo a riqueza que tem em todos os salmos? É algo muito profundo quando a gente começa a estudar. E isso não tem fim. Todas as vezes que nós formos ler, Deus vai ensinar mais alguma coisa. Então, a palavra de Deus ela é viva. Todos os dias ela renova. Então é muito rico. Você que está até hoje, fiel aqui acompanhando essa campanha, parabéns. Você é um vitorioso. Você é um guerreiro, assim como eu sou, Então, graças a Deus por isso, graças a Deus pela tua vida. Eu creio que você está colocando em prática tudo isso que você está aprendendo, esse conhecimento maravilhoso da palavra de Deus que nos traz fortalecimento, que nos traz estratégia para vencermos. E nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sonda e conhece todas as coisas. Então que nós possamos nos derramar aos pés do Senhor, para que Ele nos ajude, para que Ele traga para nós luz aos nossos caminhos e venha trazer a vitória para todos nós. Amém? Que Deus te abençoe. O Salmo de 139 foi maravilhoso para mim e eu creio que foi para você também. Que você possa ajudar a compartilhar essa palavra, que você possa enviar para os teus amigos, familiares, compartilhar entre o Facebook, o WhatsApp. Você vai estar sendo um transmissor da palavra de Deus e eu creio que Deus vai te honrar. Amém? Que Deus te abençoe. Eu fico muito feliz que você tenha dado a oportunidade de falar de Deus ao teu coração, porque a gente vê que o mundo está sedento da palavra de Deus, irmãos. Tem muita gente em desespero, muita gente procurando Deus a todo custo, e muitas das vezes as pessoas procuram Deus no lugar errado. Então a gente tem que, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, somos obrigados, somos convocados a levar a palavra verdadeira aos corações. Amém? Então seja um transmissor da palavra, encaminhe. E eu creio que Deus vai te honrar, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na graça e na presença do Espírito Santo de Deus e eu creio que Ele vai te abençoar em todas as coisas.